Você está assistindo, a partir de agora, o terceiro e último episódio do programa TV Simpro, que realizou cobertura do evento especial ocorrido no dia 15 de outubro de 2024, quando se comemorou o Dia do Professor. Nesta data, o Simpro Mogi e região realizou homenagens a profissionais da educação, que acumulam relevantes serviços prestados às comunidades escolares e a toda a sociedade. A equipe do programa TV Simpro conversou com os homenageados. Eles contaram suas histórias de vida, bem como desafios e superações na hora de lecionar. Ou seja, nos presentearam com uma aula. Dá aula de quê? Geografia. Quanto tempo de sala de aula, professor? 33 anos. O que fez você se tornar professor? Eu sempre gostei. Eu nasci, eu costumo dizer que eu nasci com esse dom. Eu sempre gostei, eu brincava no portão de casa, com giz preto, o portão era preto. Eu brincava, eu estudava para as provas e brincava que eu estava dando aula. E desde criança eu tive os irmãos menores, eu ensinava, eu alfabetizei com 12, 13 anos meus irmãos. Então desde pequena eu sabia que eu queria ser professora. E eu continuei. E eu gosto, eu amo. Para mim, ser professora é de me divertir. Eu saio de manhã e me divirto e volto para casa. Você, obviamente, tem o dom para isso. O jeito que você fala demonstra que você tem um dom para isso. Mas se você pudesse dar um conselho para quem quer se tornar docente, para quem quer começar a dar aula, qual conselho você daria? Paciência, tem que ter paciência, tem que ter amor. O amor, ele faz com que você... O amor, ele restaura tudo. O amor, ele faz você avançar cada vez mais. O amor, ele faz com que você olhe para um aluno que seja terrível e você diga assim, por favor, ele vai olhar para você, vai sorrir, vai dizer, tudo bem, então. Entendeu? O amor resume tudo isso. O primeiro, o amor gera paciência, né? E assim vai formando tudo o que a gente precisa. Para a gente encerrar, essa homenagem aos professores ocorrer no Dia dos Professores torna essa homenagem ainda mais especial? Nossa, um presente. Eu agradeço primeiro a Deus, não posso deixar de agradecer a Deus, os meus pais. Minha mãe está aqui representando. O meu pai vivo, ele dizia, minha filha, você tem que ser homenageada. E quando eu recebi do Simpro, do senhor Adamilton, eu falei, meu Deus, quando um pai ora, até depois de morto acontece. Então por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui celebrando algo que o meu pai falou. Então assim, quando eu cheguei aqui, eu disse para minha mãe, essa festa é sua. Porque você colaborou para que eu fosse o que eu estou sendo hoje. Eu agradeço muito a Deus, agradeço ao sindicato pela oportunidade, que foi um super presente, a instituição adventista onde eu trabalho, que me escolheu, ter elegido a professora Débora. E eu só tenho que agradecer aos meus familiares que me trouxeram aqui. Ora, se nós chegarmos aqui, nós somos da Zona Sul, lá de Interlagos. E nós nem conhecíamos aqui. Então, para nós, assim, está sendo assim, uma noite de prazer. Isso aqui é um presente dos céus, com os anjos da terra. Professora, parabéns pela homenagem, aproveite a festa e parabéns por falar com tanto brilho no olhar assim da sua profissão. Eu amo ser professora, eu amo ser professora. Eu vibro, eu amo meus alunos, eu amo a instituição que eu trabalho, eu amo as pessoas que são professoras. Quanto tempo de sala de aula? Desde 90. No Monsenhor, desde 91. O que te motivou a se tornar professor? Eu sempre admirei a profissão, né? Desde criança eu olhava para meus professores, admirava. Engraçado é que eu achava que eu ia ser professor de inglês. Mas aí, quando eu estava no ensino médio, eu tive uma professora de história
me marcou. Tanto que a minha primeira graduação foi em História, assim, porque eu queria ser um terço daquela professora. Ela fazia de sexta-feira à noite, todo mundo ficava lá na última aula, ninguém ia embora, porque ela dava um show. Eu acho que foi a grande inspiração. Acho que todo mundo tem esse professor na sua trajetória, esse professor que marca, assim. Você já recebeu o feedback de algum aluno seu falando que você foi esse professor em algum momento? Ah, sim, eu já tive esse prazer, né? Mais de 30 anos no magistério, sempre encontro e assim, já dei aula para filhos de alunos e o retorno vem, carinho vem, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar sempre. Se você pudesse dar um conselho para quem quer se tornar professor, qual conselho você daria? Acreditar na profissão, né? Acho que tem muita gente que desrespeita a profissão, faz brincadeiras desnecessárias, mas é uma profissão, como outra qualquer, tem que se respeitar e se valorizar. Eu acho que quando você se valoriza, o processo vem. Dificuldades tem, mas também tem muitas alegrias. Eu acho que é isso. É um conselho que eu daria para qualquer profissional, qualquer estudante, para qualquer área. Acredite, vá, faça direito, faça a sua parte, que você vai ter seu retorno. E o professor também tem seu retorno. Pra gente encerrar, essa homenagem aos professores ocorrer no Dia dos Professores, deixa ela com um gostinho mais especial? Ah, com certeza, né? Passar o 15 de outubro, para mim, nunca mais vai ser igual, né? Vai ser único. Por falar dias professor, olha, recebi uma homenagem lá no sindicato, né? Vai ficar marcado, isso vai ter certeza. Professora, o que te motivou a dar aula? O que fez você se tornar uma professora? Na minha carreira, na minha trajetória de trabalho, antes eu era bancária, fiz carreira bancária e foi necessário o curso superior. E aí eu optei para a área de história, porque sempre foi uma área que eu sempre fui apaixonada. Então resolvi ingressar na faculdade de História e quando o banco houve um corte muito grande, aí eu falei assim, eu sou formada, tenho licenciatura, posso atuar na educação, por que não? E aí estou até agora, faz quase 20 anos. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a disciplina que você ensina. Quais os desafios de ensinar história num momento histórico que a gente vive, onde há muita descredibilidade do trabalho do professor, dos historiadores e essa pós-verdade que a gente se depara a cada momento? Eu sempre falo assim para os meus alunos que, principalmente para os menores sexto ano, né, que eles ainda chegam, né, querendo saber de tantas coisas, eu falo assim que a história, a gente conta fofoca de gente que já não está mais aqui com a gente. É quase um misto de fofoca de muitas coisas que aconteceram no passado. E são muitas narrativas de acordo com o interesse da mensagem que precisa ser passada. E que nós, né, a gente precisa analisar essas diferentes narrativas e chegar à nossa opinião. E em história, a história é extremamente importante porque ela nos ajuda a compreender esse momento, né? E buscar aí qual é o nosso pensamento, né? E formar um pensamento. E só através do conhecimento daquilo que aconteceu, né, o saber efetivo, é que você consegue, de uma maneira crítica, vamos dizer assim, você dar a sua opinião. E história ela permeia em muitas áreas, né? Seja matemática, né, com os grandes Pitágoras, né? Seja arte, seja ciências, ela permeia em todas as áreas, né, do conhecimento. E eu sempre falo assim, saber de história é você ter cultura, é você ter repertório para você saber conversar.
né? É você ter conhecimento para você conseguir dialogar com o outro, para você conseguir dialogar com o seu dia a dia, com as coisas que acontecem com você. E você enxergar o mundo com os olhos mais maduros, né? Para determinadas situações que acontecem no dia a dia ou no mundo mesmo, né? Professora, parabéns pela homenagem, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Vem um dia no programa aí pra gente conversar sobre a aula de história. Obrigado. Olha, de início, na verdade, eu não queria ser professora, não. Eu queria ser qualquer coisa menos professora. Mas quando eu percebi que eu teria um potencial de fazer com que as pessoas refletissem sobre o que está acontecendo, o que elas fazem e por que elas podem reclamar por não ter feito algo para alguém, falei, pera um pouquinho, eu preciso procurar ressignificar a vida das pessoas. E eu comecei em filosofia. E me apaixonei pela filosofia, pela história. Conheci um professor na PUC São Paulo que me fez entender, você pode fazer os 2 cursos. E aí eu fui fazer. Juntei a reflexão da filosofia com o contexto histórico para as pessoas entenderem como que a gente pode melhorar não só a minha vida, mas a vida de todo mundo. E aí foi o magistério. Porém, antes disso, eu fui alfabetizadora. E com as crianças eu aprendi que é da semente que nós começamos a fazer brotar várias coisas. Então, isso me trouxe um legado dos pequenininhos que eu uso até hoje com os adultos, com os jovens, fazer com que eles entendam que tudo tem um significado e que tudo pode ser melhor. Qual o segredo para ser um bom professor, uma boa professora? É amar o outro, né? Então, o outro te faz sentir um bom profissional. Então, eu só sou uma boa professora porque existe uma outra pessoa. A alteridade é muito importante. Então, o amor pelo outro faz qualquer educador vencer todas as barreiras para continuar nessa profissão. Se você tivesse de dar um conselho para alguém que quer ser professor, quer ser professora, qual conselho você daria? É difícil dar conselho, né? Senão a gente vendia, mas eu ia falar assim, olha, para, pensa e veja o que é que você fez até agora. Valeu a pena? Não valeu. Então seja professor. E vai valer muito a pena você poder plantar uma semente e ver essa semente colher. Pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento de hoje. O fato de ser uma homenagem para os professores, no Dia dos Professores, torna o dia de hoje aí um pouquinho mais especial? Nossa, muito especial. É uma valorização que poucos conseguem entender. Só quem é educador, quem é professor, quem é mestre vai poder entender. E o sindicato fez uma coisa muito importante. Procurou entre os grandes colégios, os médios colégios, os pequenos colégios, quem faz a diferença. E isso, para mim, é muito importante. Há quase 30 anos aqui, eu recebi pequenas homenagens, mas uma homenagem como essa, de coração, foi fantástico. Parabéns, viu? Continuem sempre olhando quem são os professores que estão fazendo essa cidade, esse estado, esse país. Só gratidão. Professora, parabéns pela homenagem. Aproveita a festa, uma honra conversar com você. Eu que agradeço vocês. Eu agradeço estar aqui. Olha, vim de longe, quase não chego. Mas valeu muito a pena. Muito a pena. Tudo na vida da gente tem um porquê. Quanto tempo de sala de aula? Quase 39 anos. E ao longo desses 39 anos, quais a senhora considera os seus maiores desafios e as suas maiores conquistas ao longo dessa sua trajetória? Desafios a gente sempre teve muitos, não é? Porque tanta dificuldade, eu com crianças pequenas, mas ali tendo a força da minha família, todo o apoio. E depois, com os alunos também, bastante dificuldade, mas sempre com muito amor, a gente conseguiu superar todas as dificuldades que iam surgindo. E conquistas várias, né?
a alegria de ver meus alunos bem formados, né? Como pessoas de bem. Hoje eu encontro com tantos ex-alunos que me dão notícias maravilhosas da carreira profissional deles, como vai indo. E isso, para mim, é muito gratificante. Eu sei que eu coloquei ali um tijolinho e isso me satisfaz. Se a senhora tivesse de dar um conselho para quem quer ingressar na carreira, se tornar professor, se tornar educador, qual o conselho que a senhora daria? Eu aconselho que vá com a alma, porque o magistério é a coisa mais linda que uma pessoa pode carregar consigo, sabe? É amor, é amor. O magistério é amor, é dedicação, é ternura, é saber conquistar o aluno, é saber conduzir uma boa aula. Eu acho que vale a pena investir na carreira. Ela não rende dinheiro, mas ela rende prazer, ela rende alegria. Uma coisa que eu reparei, a gente conversou com todos os homenageados hoje aqui, e uma coisa comum a todos eles, e inclusive na senhora, é um brilho diferente no olhar quando fala da profissão. Uma profissão que a gente sabe que não é tão valorizada quanto deveria ser, não é tão respeitada quanto deveria ser, mas que impacta a vida de todo mundo. E a palavra amor foi usada várias vezes aqui pelos meus entrevistados, pelos nossos 15 entrevistados homenageados dessa noite. Então eu queria que a senhora desse um recado final sobre a profissão, sobre o que é ser professor. Ser professor, é isso que eu venho dizendo. É trazer consigo o desejo de ajudar o outro, de transferir para o outro o seu conhecimento, aquilo que você sabe, mas dispensando dentro de toda essa instrução muito carinho, muito amor, muita atenção e paciência, muita paciência. E é isso, o magistério é isso. O magistério é bom, é doce, às vezes pesa, mas olha, com amor a gente conquista, a gente vai longe. Este foi o terceiro e último episódio de uma série especial sobre o evento. Acompanhe nosso site e redes sociais para assistir a todos os programas.